Olá, prezado aluno, olá, prezada aluna. É um prazer me encontrar com você aqui mais uma vez, dando prosseguimento aí à nossa disciplina de hermenêutica. É claro, estamos falando de hermenêutica bíblica, uma disciplina, como nós falamos na videoaula anterior, uma área da teologia exegética que procura justamente interpretar, chegar ao sentido do texto bíblico. Ler a Bíblia não é apenas decodificar as letras de um alfabeto, é muito mais do que isso. A gente quer chegar justamente no entendimento, no que de fato a Bíblia ou os autores sagrados quiseram comunicar quando escreveram o Salmo 23, ou 1 aos Coríntios 13, Apocalipse 12, enfim, os textos da Bíblia que nós lemos, que nós amamos. É muito gratificante para nós entender de fato o que a Bíblia está dizendo. Para isso, naturalmente, a gente precisa de ferramentas interpretativas, a gente precisa seguir princípios e observar leis que são apresentados, que são delineados e que são elencados, na verdade, pela hermenêutica. Daí a importância dessa disciplina. A nossa unidade 2, ela fala sobre particularidades do texto bíblico. A gente vai falar um pouquinho sobre figuras de linguagem e eu vou tentar pincelar um pouquinho aqui também sobre a questão das dificuldades bíblicas. Inclusive, até aproveito para compartilhar com você aqui o nosso livro Dificuldades Bíblicas. É um livro recém-lançado, eu aproveito para colocar à sua disposição, também caso queira entrar em contato conosco para aquisição. Mas veja bem, é claro que figuras de linguagem não são uma particularidade da Bíblia, né? Mas a Bíblia, ela possui alguns tipos de figuras de linguagem que são exclusivas dela, que você vai encontrar apenas na Bíblia, tá? Até pela questão das línguas em que a Bíblia foi escrita. A gente começa aí com uma leitura bíblica em 2 aos Coríntios capítulo 3, versículos 4 a 6, é aquele texto que termina lá dizendo que a letra mata, mas o espírito vivifica. Um texto que, inclusive, historicamente na igreja, ou pelo menos aí nas últimas décadas, tem sido vítima de uma má interpretação. A ideia de que o estudo, a ideia de que, a partir da leitura desses versículos, criou-se um entendimento, principalmente no contexto pentecostal, de que o estudo ele acaba matando o crente espiritualmente, então não se deve ler, não se deve estudar muito, até estude um pouquinho, mas não muito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Aí tem até aquela brincadeira clássica, né? Diz que o jovem vai fazer teologia, aí chega lá para a irmã no círculo de oração, aquela irmã piedosa de oração, aí a irmã fala bem assim: ô meu filho, não vai para o cemitério não, porque, desculpa, não vai para o seminário não, porque então a ideia de que o estudo, a leitura pode levar a um esfriamento. E na verdade não. A gente, claro, podemos discutir isso, é interessante, mas não é isso que o texto está dizendo, tá? Mas não é isso que o texto está dizendo. Então, aqui Paulo está falando, na verdade, está aludindo, na verdade, às sanções penais da lei e as consequências justamente pela não observância da lei, né? E a gente sabe que havia a questão da pena capital lá atrás. Então, de certo modo, é isso que Paulo está aludindo e falando aí da nova aliança em Cristo Jesus. Na nossa introdução, então, a gente coloca aí, que nós vamos nesta unidade ou nesta lição, vamos conhecer algumas das principais peculiaridades da Bíblia. Quando falamos aqui de peculiaridades, estamos nos referindo às particularidades da própria Bíblia como livro, né? E aqui a gente vai voltar, ou nós vamos nos voltar para a questão das figuras de linguagem. Em segundo lugar, a questão das dificuldades bíblicas. Você tem isso de maneira desdobrada também no material escrito. E eu gosto muito de iniciar a questão das figuras de linguagem, abordar no início da minha abordagem sobre figuras de linguagem, eu gosto muito de colocar essa frase aí, essa fala do W. McNeill Dixon, ele que é professor aí de literatura inglesa da Universidade de Glasgow. Ele vai dizer o seguinte: se me perguntassem qual foi a maior força utilizada na formação da história, eu responderia a linguagem figurada. É quase poético o que ele escreve, né? Os homens vivem pela imaginação. A imaginação governa nossas vidas. A mente humana não é um foro de debates como querem os filósofos, mas sim uma galeria de arte. Elimine as metáforas, ou seja, a linguagem figurada da Bíblia, e seu espírito vivo se dissipará. Os profetas, os poetas, os líderes são todos mestres da metáfora e com ela cativam a alma humana. Realmente nós não podemos negar que o emprego das figuras de linguagem nos textos bíblicos realmente deixa os textos com uma beleza, com uma vivacidade, com uma
uma expressividade muito forte. A Bíblia contém, trago aqui uma fala agora do Roy Zucchi, ele vai dizer que a Bíblia contém centenas de figuras de linguagem. Ele menciona que o Bullinger agrupou as figuras de linguagem da Bíblia em mais de 200 categorias e forneceu 8.000 exemplos bíblicos, de modo que o sumário da obra dele ocupou 28 páginas para relacionar essas 200 categorias. Eu gosto de colocar isso aqui também porque exemplifica que a quantidade de figuras de linguagem na Bíblia ela é maior do que nós tendemos a pensar. Realmente, elas estão muito presentes na Bíblia. Afinal de contas, aí no nosso ponto 1, né, o que são as figuras, ainda no ponto 1, né, o que são as figuras de linguagem? Elas são recursos linguísticos empregados pelo literato, pelo autor bíblico, para expressar de modo concreto suas ideias, evocando algum tipo de imagem real, comparação ou de correspondência entre as palavras e pensamento. Esta é uma fala do Bento, lá naquela obra que me indiquei, na primeira videoaula, Hermenêutica Fácil e Descomplicada. O Zucchi vai dizer que elas são formas literárias, em que os autores põem de lado intencionalmente determinadas regras gramaticais. Este é um outro fato muito interessante também sobre as figuras de linguagem, porque em alguns momentos, realmente, se você for interpretar literalmente a figura de linguagem, ela parece estar errada gramaticalmente, ok? É o caso, por exemplo, da figura de linguagem elipse. Né? Quando você olha as figuras de linguagem de elipse, você percebe que parece que gramaticalmente elas estão suprimindo palavras e estariam até incorretas, entre aspas. Mas é justamente porque elas são figuras de linguagem. Para a gente falar de figuras de linguagem da Bíblia, vamos tomar exemplos do nosso cotidiano, já que figuras de linguagem são um fenômeno em todas as línguas. Tá? A gente tem, por exemplo, figuras de linguagem como a chaleira está fervendo, o carro passou voando, está chovendo canivetes, né? Morri de rir, tem várias outras, fulano bateu as botas, tem até um livro publicado pela SBB, pela Sociedade Bíblica do Brasil, manual, não, perdão, ele é um curso de tradução bíblica, ele é muito interessante, inclusive é uma autora, e ela vai justamente elencar algumas figuras de linguagem, e inclusive ela coloca ali alguns exemplos muito interessantes, tá? E até uma obra que eu recomendo para você, inclusive. O título da obra é Tradução Bíblica. E é interessante que a gente comete um erro muito grave quando a gente se depara com algumas figuras de linguagem da Bíblia. Um exemplo clássico é o exemplo do camelo e da agulha, porque a gente quer interpretar aquilo que é uma figura de linguagem, a gente quer interpretar literalmente e fica tentando explicar o que é o camelo e o que é a agulha. Camelo ali é camelo, animal. Agulha é agulha, agulha de costurar. Jesus está falando isso. Você fala, Rony, não faz sentido, mas figuras de linguagem interpretadas literalmente não fazem sentido, isso é um fato. Veja, por exemplo, as figuras de linguagem que eu acabei de elencar, que você viu aí na tela. Você não pensa literalmente, quando você fala bem assim, o carro passou voando. Você não imagina um carro, pelo menos não ainda, né? A gente sabe que já existe tecnologia para isso. Mas você não pensa um carro literalmente passando voando. Ou quando você fala, está chovendo canivetes, você não pensa isso literalmente. É óbvio, porque é uma figura de linguagem. Então a gente precisa ter isto claro, que figuras de linguagem jamais devem ser interpretadas ao pé da letra, ok? Não, você vai ter problema para entender o que de fato ela está querendo comunicar. Por que a Bíblia usa figuras de linguagem? Porque os autores sagrados usaram figuras de linguagem. E aí a gente coloca algumas razões. As figuras de linguagem acrescentam cor e vida. Aqui, pessoal, eu não tenho tempo de tomar todas essas referências, tá? Esse conteúdo que eu estou colocando aqui é tempo para no mínimo uma hora de aula, mas a gente não tem esse tempo disponível aqui, por isso que é importante que você vá pausando o vídeo, vá lendo as referências em casa, abra sua Bíblia ou acesse aí na sua versão digital que você esteja usando. É importante que você leia essas passagens, porque isso vai dar maior entendimento para você, ok? Então, as figuras de linguagem, elas acrescentam cor e vida, elas chamam a atenção, elas concretizam conceitos abstratos ou intelectuais demais, né? Você tem isso vamos pensar aqui, por exemplo, a ideia de Deus como um Deus provedor, um Deus que cuida. Você tem isso lá no Salmo 23, que Deus é retratado como pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus aparecendo sob a figura de um pastor, né? Elas ficam mais bem registradas na memória. Elas também sintetizam uma ideia, como o exemplo que eu acabei de citar, o Salmo 23. As figuras de linguagem também estimulam a reflexão, e você tem como exemplos aí os textos dos Salmos 52, verso 8 Salmo 52, verso 8, e lá em Isaías capítulo 1, versículo 8.
A gente avança um pouquinho aí no nosso estudo, você tem a classificação, agora no ponto 2 das figuras de linguagem, elas podem ser classificadas aí como se segue. Figuras de linguagem de comparação, aí nós temos a símile e a metáfora. Figuras de linguagem de dicção, nós temos aí o pleonasmo e a hipérbole. Figuras de linguagem de relação, sinédoque e metonímia, de contraste, ironia, parábola, litote e eufemismo. E figuras de linguagem de índole pessoal, no caso prosopopeia e apóstrofe. É claro que esta classificação ela pode variar. É importante você entender cada uma desses tipos de figuras de linguagem que a gente coloca aí. Você tem isso no material escrito. Por exemplo, o que é uma metáfora? O que é um símile? O que diferencia símile de metáfora? Então você tem isso exemplificado nos textos, ok? A gente parte aí para a nossa conclusão. É fundamental ao estudante da Bíblia a identificação das figuras de linguagem da Bíblia. Embora toda língua possua suas figuras de linguagem, no caso da Bíblia, essas figuras são específicas, tá? Até pelo fato de pertencerem aos idiomas bíblicos e estarem ambientadas em contextos históricos, sociais e culturais distantes do nosso. Se lidas sem que isto seja observado, parecerão literais e, em alguns momentos, até absurdas, fazendo com que se perca seu real sentido no contexto da passagem bíblica em que são usadas, ok? A gente termina aí, no final, como sempre, a gente deixa para você as referências bibliográficas. Nós temos aí pelo menos 2 telas com referências bibliográficas que nós estamos usando. É claro que para a produção do material a gente acaba usando até mais bases bibliográficas. Que Deus abençoe você. Nós vamos nos encontrar aí na nossa terceira videoaula. Se Deus assim permitir, estaremos juntos abordando em mais uma unidade ou mais uma lição, neste caso já falando sobre alguns princípios de interpretação bíblica.